Olá, Maurílio Santana, com mais um The Break, hoje com mais um convidado. Eu sou o Abílio, professor de Tai Chi Chuan, estudioso do conhecimento do Tao, estudioso sobre comportamento humano, enfim, né? Estudei também educação física e hoje estou aqui para esse bate-papo aí, espero que vocês gostem. Bilhão, obrigado, um brinde, obrigado por me receber na sua casa. A gente tentou fazer aqui um estúdio, mas eu falei para ela, é legal a vida como ela é. Muito bom. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre viver, né? Como você mesmo disse, eu até disse no outro vídeo anterior, que viver é uma arte. Sem dúvida, concordo plenamente. E você concorda? Então como é que você está vivendo hoje em dia, né? E me fala um pouquinho assim, dando start desse viver é uma arte, o que é fazer da vida para você, né? Segundo seus ensinamentos, de tudo que você já pesquisou e estudou, o que é viver com uma forma de arte para você? Assim? Ou dos mestres, né, que você aprendeu com eles? Olha, Maurílio, eu penso que nós temos quase que uma obrigação de entender o que é a vida, né? Não a macroexistência, é muito grande para a gente falar disso, né? A gente é cobrado, né? Exatamente, mas eu acho que quando a gente começa a investigar e começa em busca das respostas, dos porquês, são tantos questionamentos internos, tenho certeza que quem está vendo aí agora também tem muitos questionamentos, né? Eu acho que a vida ela torna-se uma arte quando você não vive mecanicamente, quando você encontra um significado maior no viver. Eu acho que... Quando você sente mais, né? Porque tem mais. Exatamente. Eu acho que o que os mestres orientais me ensinaram, e isso foi muito significativo, é que a vida precisa de muitas coisas, né? Entre elas, a gente tem que ter um pouco de compreensão, um pouco de sabedoria, né? Quando eu digo viver mecanicamente, eu tenho dó de muitas pessoas, assim, tenho compaixão por muitas pessoas que, basicamente, assim, vive trabalhando, consumindo coisas freneticamente e não tem tempo para desfrutar da vida. Elas se tornaram assim praticamente escravizadas, assim, de várias circunstâncias que impede ela de ter um olhar mais cósmico sobre si mesmo, um olhar mais transcendental em relação à vida. E às vezes nem ela iniciou a jornada de querer viver, né? Uhum. Às vezes ela iniciou com um propósito, com uma missão, mas pode ser que no caminho isso tenha se perdido por influências externas, por falta, muitas vezes, de trabalhar a sua inteligência emocional, ou de parar de buscar respostas para suas dúvidas, para quebrar suas crenças. Quando ela entrou num mundo que ela, por que eu estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui mesmo? Era isso que eu queria para mim? Ela se perdeu no caminho, muitas vezes. E nem sabe como entrou e sequer como sair. Né? Isso que é aquela coisa que eu sempre falo. Sozinho a gente é limitado. Sozinho a gente não precisa ter dependência de outro. Né? O estar com alguém, com uma companhia, pode ser uma pessoa, pode ser uma aspiração, pode ser um livro, pode ser, sei lá, uma roda de amigos, pode ser uma palestra que você participa, assiste, enfim. Né? O estar sozinho não significa você viver sozinho. Né? Então, aprendendo com outras pessoas e buscando também, exatamente aquilo que você falou no começo. O porquê da vida, né? As respostas que muitas vezes batem na nossa cabeça. Por que eu tenho? Qual é a minha missão? Qual é o valor de eu estar aqui? Né? Entendi. Eu vou pontuar duas coisas importantes que eu acho que você falou. Eu acho que o pessoal que está em casa testemunhando aí esse bate-papo, né? Pode refletir a respeito. Duas coisas que são importantíssimas. Crenças.
você tocou num ponto que é chave. Né? Todos nós passamos por um processo educativo, enfim, todos nós passamos por um processo de aprendizagem e ao longo da vida a gente vai internalizando crenças, ensinamentos, né? A gente vai ter os próprios ensinamentos experimentais que podem gerar traumas ou significados importantes na nossa vida, né? E tudo isso precisa ser reeditado, na minha opinião, né? Porque uma vez que a gente tem internalizado uma crença que eu particularmente, com todo respeito, classifico como uma crença destrutiva, isso vai moldar as nossas ações, a nossa forma de pensar, e para mim esse é um grande perigo. Né? Por quê? Porque essas crenças e ações recorrentes geram o que a gente chama de condicionamento. Uma crença negativa. Exatamente, uma crença negativa. Não que todas as crenças são ruins, longe disso, mas algumas. Né? E isso gera um condicionamento, um padrão de pensamento, de energia, para quem entende um pouco do que eu estou falando, e isso vai moldar a realidade da pessoa. E o próprio nome falou padrão, já classifica como algo amarrado. Eu acho, preso, né? Eu acho que quando você estuda os ensinamentos de Buda, de Lao Tzu e tantos outros mestres, o Osho, que eu gosto muito. Quem é o Shilda? Tem o Shilda aí? Um abraço para quem gosta do Osho aí. Eles ensinam você, a primeira coisa que eles ensinam, eles tentam desconstruir determinados padrões de pensamentos. Né? E para que isso aconteça, duas coisas importantes. Primeiro, compreensão. A compreensão é a única coisa que pode te libertar de verdade. Quando você entende todo o processo, toda a mecânica, naquilo que você está envolvido, isso já, como diz o velho Osho, faz um ribiriche. Faz a coisa chacoalhar. Ribiriche. Para quem não conhece. Mas o segundo, eles vão ajudar você a reconstruir sua forma de pensar. Eu vou até um pouco mais para trás, a fundo, que para você chegar numa situação dessa, a meu ver, você tem que primeiro estar inquieto, tem que ter uma inquietude, você tem que se questionar o que está acontecendo, questionar tudo. Quando você tem essa inquietude, naturalmente você começa a buscar respostas ou quebrar crenças. A gente é movido por crenças, né? Sempre por aquele algo. E às vezes a gente quebra uma crença para ter uma outra crença, uma nova crença no lugar. Uhum. E o problema é que, até no outro vídeo, assista o vídeo do episódio 1, que não tem problema ter crença. Né? Sim. Desde que não seja uma crença destrutiva, né? Mas crenças que movem a gente. O problema é que essas crenças paralisam você. Uhum. Mesmo que é uma crença que não seja destrutiva, uma crença que não constrói, uma crença que não é construtiva, ela deixa você paralisado e você sente falta de vida, de viver ali, né? Muitas vezes. Exatamente. E bem assim, de acordo com o que você está falando, uma das coisas mais belas que eu ouvi foi que a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver. Né? E viver pertence à categoria dos corajosos, né? Daqueles que assumem riscos, daqueles que se envolvem com os dois extremos da vida. Nem sempre a vida vai ser agradável, mas as coisas desagradáveis também têm um aprendizado em si. Né? Então, experiência. Exatamente. Então, quando eu ouvi isso, foi muito significativo para mim. Eu falei, peraí, realmente eu estou aqui para viver. E para viver, uma dica para você tem que estar com os seus sentidos bem ativos. Se você tiver anestesiado, moldado, engessado por vários sistemas, crenças e entre outras coisas, eu acho que fica mais difícil para você entender isso. Você está no mundo Matrix, né? Tá no Matrix. Exatamente. Por exemplo, né, você falou que tem um termômetro que dispara dentro de você e fala, alguma coisa está errada. Eu não vejo outro termômetro a não ser insatisfação e infelicidade. E hoje isso é notável em muitas pessoas. Né?
quanto as pessoas que estão de fato realizadas ou estão onde deveriam estar. Né? O ser, eu até vi esses dias, não sei quem falou, numa palestra do TED, mas é americano, se não me engano, ou canadense, é um professor universitário e ele estava discutindo sobre a felicidade, né? O que as pessoas buscam, onde elas esperam encontrar a felicidade. Cada vez mais a felicidade sobe um patamar acima daquilo que você conquistou. Se você quer uma situação, conquistar uma situação para sentir feliz, a partir do momento que você conquista aquilo, te dê emoção ou te traga algum benefício, a partir daquele momento que você conquistou, você deixa de buscar a felicidade e não usufrui do momento, e a felicidade ela dá um passo à frente ainda, fazendo com que você corra atrás de felicidade, ao invés de parar e sentir felicidade. Então, o estudo dele, a palestra dele dizia que cada vez a felicidade tem as pessoas têm um alcance menor para a felicidade porque elas elevam cada vez mais em patamares maiores, ao invés de parar e sentar e, deixa eu sentir o que está acontecendo. Pois é. Né? Muitas vezes, aquela coisa, né? Você é feliz e não sabia. Pois é. Eu toco de novo naquilo que você falou, né? A pessoa tem uma conquista e não desfruta mais daquilo, né? Tem o momento da conquista, o pico da conquista, mas e o desfrutar daquilo? Um exemplo, o romance. Quantas pessoas que estão em busca de um romance, enfim, né? Em busca de uma história de amor, e muitas vezes quando essa conquista acontece, ou esse momento se realiza, né? Parece que ele dura quase que uma fração. Mas a busca foi a longo prazo, o desfrutar é a curto prazo. E esse é o problema, porque para desfrutar você tem que estar presente. O seu estado de presença ele tem que ser real. E para isso, um convite aí para os seus ouvintes, para os ouvintes que estão aí agora, eu preciso entender um pouco a mecânica da minha mente. Talvez aí esteja o maior segredo para que a gente, quando eu disse compreensão lá atrás, envolve muito isso. Preciso entender um pouco como a minha mente funciona. Senão gera conflito, né? Pois é. Emoção, razão, cabeça, coração. Pois é, né? E para isso existem muitos estudos, muitos mestres que deixaram ensinamentos que podem estar auxiliando para que a gente tenha esses momentos, esses intervalos, eu chamaria de intervalos, onde eu possa me quietar um pouco, entender todos os meus processos internos, né? E não importa onde você esteja, com quem você esteja, ou o que você esteja fazendo, mas você se sentir bem. Acho que esse que é o grande diferencial. Né? São momentos que a gente... quando a gente assimila a gente recebe informações, assimila a informação, desde que a gente relaxe. Exatamente. Né? Porque é tanta coisa acontecendo, tantas informações que estão rolando hoje, muitas boas, outras ruins, enfim, informação, se é boa ou ruim não importa, importa o que você vai fazer com ela. Muitos aprendizados do dia a dia, né? Se a gente não sentar e assimilar, deixa eu ter o tempo de eu aprender, ou até vou mais além, reaprender aquilo que você achava que sabia, mas foi preciso quebrar, né? Causar uma rachadura para você falar, o que eu estou fazendo? O que eu fiz até agora? Deixa eu ver com outros olhos, de forma diferente. Para isso tem que ter uma ruptura, né? Sim, sem dúvida. Primeiro é questionar por quê. Se você questiona porque você quer mudar. Exatamente. Depois tem a ruptura. Aí você assimila, é o processo de assimilar aquilo que você aprendeu. Aí sim colocar em prática, se você tiver necessidade disso, né? Sem dúvida. Acho que isso certamente vai fazer um grande diferencial, né? Mas
o que a gente percebe, né, que a maioria de... Ruptura, desculpa. Ruptura é o nome do programa. Não, sem dúvida. É o que eu vejo, Maurílio. Você sabe que para quem não sabe, eu trabalho com desenvolvimento humano já faz algum tempo e eu falo tenho... pergunta, coloca como Feng Shui pessoal. Eu já ganhar muito dinheiro. Feng Shui pessoal ninguém faz isso. Já está registrado, viu esse nome? Não adianta correr lá, está registrado. Boa. Olha, pessoal, o plano é ajudar as pessoas, de certa forma, né, a ter um momento de serenidade, um momento de tranquilidade. Eu vejo pessoas com problemas o tempo todo e elas não conseguem enxergar soluções. Né? Nos olhos. Exatamente. E o que eu aprendi com esses mestres primeiro, você tem que ter muita coragem assim, para mudar a sua história, para você se colocar num plano mais elevado. E sempre dá para estar num plano mais elevado. É um discutível, seja em qualquer plano, material, afetivo, espiritual, dá para se elevar. Eu gosto muito dessa palavra. Mas para isso, eu acho que é 50% você buscar novos recursos e aplicar isso na sua vida, né? Para isso a gente tem que se abrir, manter nossa mente, aplicar fundamental, o nosso emocional aberto, mas às vezes é romper mesmo, romper com velhos padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, né? Paradigma. E isso, paradigma, sem dúvida. E isso também é uma luta, isso também envolve um esforço, né? E é engraçado que quando a gente fala, abandonar, cai no plano de desapegar mesmo. E você vê como isso é difícil, né? Às vezes a pessoa... Eu encontrei muitas pessoas, por exemplo, eu acho que uma das maiores soluções é você ter um enriquecimento. E quando eu digo enriquecimento, é em todos os sentidos também. Inclusive financeiro, por que não? Né? Que a prosperidade, em qualquer âmbito, está no jogo de você pegar e desapegar. Exatamente. Né? É uma balança, né? Às vezes você perde para ganhar, você tem a visão, a coragem. Isso. Mas para você ter coragem, você tem que ter a visão. Enxergar diferente, enxergar que está incomodado, sentir que está incomodado e ter coragem de mudar. Sem dúvida. E eu acho que assim, o mais importante para que isso ocorra, além da gente manter nossa mente aberta para inúmeras possibilidades, né, é não ter medo de arriscar, é experimentar mesmo. Né? O velho condicionamento vai bater a porta inúmeras vezes, não tenha dúvida disso. E o pessoal pode perguntar, mas como superar o medo? Né? O medo faz parte. Faz parte. Minha modesta opinião é, se você quer algo e quer com grandeza, quer e te arrepia quando você pensa em querer aquilo, seja qualquer coisa material ou espiritual, ou social, enfim, se posicionar de uma maneira diferente, quando você quer muito aquilo, supera o medo, não deixa de ter o medo. Né? Supera o medo, aí você tem que ter, sei lá, um gerenciamento emocional para fazer com que a coisa aconteça. Pois é. Né? Desenvolver essa capacidade. Como que... você deve estar se perguntando, então, como é que eu vou superar esse medo? Né? Eu lembro que você falou uma vez do medo relacionado, segundo o I Ching, né? O medo relacionado a algum elemento da natureza, né? E a um órgão, a uma extremidade, a um sentimento maior, né? Que nutre ou anula, né? Exatamente. Essa energia do medo, né? Que é a quebra, né? Talvez o medo seja a nossa maior amarra. O medo e a dúvida, né? É inato no homem. A gente tem isso. As nossas células reagem com medo diante de determinado cenário, né? Mas o que eu proponho, pelo menos como experimento, é muito comum nos livros de autoajuda, nos livros de autoconhecimento, palestras, quando alguém indica que está dentro de você, né?
Só que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo poderia estar questionando, mas dentro onde, né? Dentro onde? Eu acho meio difícil encontrar algo de cara do lado de dentro. Eu acho que os métodos do lado de fora são mais interessantes inicialmente, né? Não tenha vergonha, peça ajuda. Pelo menos está caminhando. Exatamente. Experimente um método ou outro. Eu não sei, você precisa investigar e descobrir o seu método, né? Mas é engraçado que... Existem vários caminhos. Exatamente. Provocar essa substância interna, que vai ser o seu alicerce, né? Por exemplo, como que você se torna uma pessoa de soluções efetivamente, não eventualmente? Né? Essa pergunta é boa. É uma boa pergunta, né? E a resposta, eu acho que está nas pequenas superações. Começa superando pequenas coisas. Uma mágoa, por exemplo. Né? Não pensa em algo grande. É uma grande solução. Né? Pô, não vale a pena ficar carregando um sentimento de mágoa em relação às pessoas. Essa já é uma grande conquista interna, né? Que tem um resultado externo. As pessoas, geralmente, elas não pensam no benefício ou malefício, por exemplo, de perdoar, ou do perdão, ou de superar uma mágoa. Ela não para pensar muitas vezes, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu continuar sentindo isso? Ou qual a melhor coisa que pode acontecer se eu superar isso? Exatamente. Se eu perdoar. Elas simplesmente estão condicionadas num padrão Sim. da sociedade que fazem com que elas pensem que muitas vezes não tem que perdoar ou nem tem que pensar nisso. Mas fica aquilo que fica guardado, né, amigo? Você leva contigo para... Se não se livrar daquilo, você vai ser enterrado com isso. Pois é, daí o ribiriche. Faz uma diferença. Um dos métodos mais interessantes, e o Maurílio sabe disso, a gente já conversou isso, é você fazer uma catarse. Eu acho que todos nós, de alguma forma, sofremos tensões, aborrecimentos, chateações e frustrações. É inevitável, faz parte da existência. Né? O que é uma catarse? Olha, catarse nada mais é do que uma liberação das suas tensões. Né? É muito comum, inconscientemente, a gente fazer em cima de alguém, principalmente alguém que tolera isso. Né? Você não vai poder fazer isso com estranho nunca. O resultado pode ser ruim. Mas existem muitos métodos interessantes de fazer uma catarse, como uma prática de atividade física, ou uma dança, enfim, né? Cada um encontra o seu método, mas o movimento corporal harmonioso é bastante interessante para quem não conhece, uma yoga, um tai chi, a dança mesmo, que eu acho bastante interessante para isso, ou qualquer outra atividade física, desde que aquilo seja feito com prazer. Propósito. Exatamente. Mas quando tem prazer envolvido, a catarse vai ser um processo natural. Né? Principalmente no Ocidente, para chegar à mente, ao espírito, né? Ao emocional, o caminho é o corpo. Né? Exatamente. É mais fácil, na verdade, para o Ocidente aqui. Pois é. O Maurílio me perguntou sobre a medicina chinesa, que eu também procuro estudar, ter um pouco de entendimento a respeito. Mas é impressionante, Maurílio, que ao longo desses 25 anos estudando, né, você descobre que os seus sentidos, num determinado momento da sua vida, da sua trajetória, estavam todos adormecidos. Né? E uma das coisas assim uma das doenças modernas preocupantes é a depressão. Né? Quando a gente não vê mais beleza, não vê mais graça nas coisas, ou o significado de tudo que existia antes começa a se perder, eu acho que a gente está vivendo um momento perigoso internamente. Né? E quando eu me refiro a essa catarse, ou um trabalho de harmonização, contato com a natureza, que é interessantíssimo, é como se você resgatasse de volta
o potencial dos seus sentidos. E você começa a ver o que você não via antes. Quer um exemplo? Posso te dar um exemplo? Quando você se apaixona. Eu estou apaixonado. O mundo fica colorido. É como se você retomasse um sentido que estava adormecido. De uma hora para outra você vê significado em tudo. O problema é que muitas vezes esse amor ele é condicional, né? Ele depende da presença do outro. Não foi uma conquista íntima. E se o outro for embora, a escuridão é maior. Mas calma. Não está interno, mas está mais externo. Né? Calma, é um calma. começo, é um primeiro passo, né, Guilherme? Eu acho. É melhor isso do que a estagnação. Né? Pois é. Eu gostaria que... Eu ouço muitas vezes uma pessoa falar, pô, minha vida está uma desgraça. E eu queria que tivesse uma graça. Né? É um pequeno detalhe. É uma quebra, né? Exatamente. Né? Eu preciso ver graça nas coisas. Né? Eu não posso estar aqui tomando vinho, compartilhando conhecimentos que a gente se identifica, gosta muito, e vivendo isso de maneira tensa, né? De maneira preocupada. Não, estamos fazendo porque a gente gosta, porque é feito com amor, porque o plano é compartilhar o que você tem de bom, o que a gente tem de dificuldade, de limitação, a gente está trabalhando. Tanta coisa boa em tantas pessoas que estão por aí, que a gente busca, às vezes, em fontes, muitas vezes, a maioria delas, boas, né? Mas tudo que existe, se você for olhar, onde você olhar, tudo que você está vendo passou na cabeça de alguém um dia. Pois é. E tudo que você aprendeu hoje veio da cabeça de alguém, que veio de outras combinações, que gerou uma situação, um resultado, e foi passando. O problema não é só pegar isso, né? É como uma esponja, né? Esteja aberto a tudo. Tem um grande querido amigo, Geraldo Rufino, ele gravou um vídeo uma vez falando, se você se encontra, pegando o gancho da depressão, né? Se você se encontra num buraco fundo, sozinho, frio, cheio de lama, se você começa a se debater, querendo sair dali, você vai se afundar muito mais. Vai encher muito mais os seus olhos de lama e não vai conseguir enxergar nada. Você vai por instinto. Para, respira e olha, mais fundo que isso, não vou conseguir chegar. Então relaxa, tira a lama dos olhos, respira. Quando você olhar para cima, só tem um único caminho. É subir. Pois é. Mas eu sou bem daqueles, não tenha medo de sofrer, cacete. Você vai sofrer, caralho. O Buda já falou, né? Você vai morrer e vai sofrer. Ponto. O que você vai fazer entre o nascer e morrer, aí é a arte, né? Exatamente. Você está sofrendo? Foda-se, velho. Sofre. Mergulha fundo nessa porra. E descobre o que é esse negócio. Depois você vai ver, muitas vezes, né, você vai ver que é só isso. O sofrimento é só isso? Mero, eu lembro que você falou uma vez pra mim, falou pra gente, o Mero, alemão do Oswaldo. Sim. Ele falou, tô em depressão. Durou uns 3 dias. Você não tá em depressão, seu Lazareno? Tava, mas puta coisa chata do caralho. Resolvi jogar pra lá. Não tenha medo de sofrer. Pois é. Mas, Maurílio, tem coisas que eu acho que são mais profundas, assim, porque, por exemplo... E depende de cada um. Né? Pois é. Mas você vê, quando eu me referi aí a muitas pessoas que a gente encontra pelo mundo, né, que estão sofrendo, obviamente, mas eu fui um grande questionador do sofrimento. Eu perguntei para os mestres, estudei, investiguei, falei, onde está o sofrimento? Né? Tudo bem, o sofrimento está intrínseco à vida, faz parte do processo da vida. Mas onde está a raiz real do sofrimento? 3 coisas, Maurílio, e você poderia pensar bastante nisso se você já não conhece isso. Primeiro, a identificação. Tem pessoa que é muito identificada com o negativo.
É muito identificada com o direito destrutivo. É muito identificada com o sofrimento. Eu ouvi pessoas dizer que nasceu para sofrer. Essa é a sua crença. E aí? Procurar essa raiz, por quê? Né? Ela internalizou isso de alguém, ou ela teve uma frustração muito grande, eu não sei. Precisa ser investigado. Mas tem algo que é pior do que eu estar me identificado com um sofrimento ou com uma circunstância. Eu justifico isso. Eu fico justificando. Às vezes medo de, ou falta de coragem. Exatamente. De sair. Falta de coragem. Você joga lenha naquilo. Eu diria, não só falta de coragem, mas falta de se permitir, dar uma oportunidade nova para si mesmo. Pô, então é justificativa. Mas uma grande amiga, Mônica, foi para a Índia conhecer alguém que se elevou, alguém que despertou. E num momento reservado, ela falou, olha, eu vim de muito longe, eu posso fazer uma pergunta para você? Ele falou, pode. Ela falou assim, depois que você atingiu esse estado, né, de elevação, você ainda sofre? Ele falou, eu sofro. E eu, curioso, falei, Mônica, fala mais. Ela falou, mas qual é a diferença do meu sofrimento e do seu sofrimento? E esse acordado lá na Índia disse para ela, dura alguns segundos o meu sofrimento. E alguns duram anos, meses seguidos. E a Mônica perguntou, onde está o sofrimento? E ele falou, o sofrimento não está no fato, mas na interpretação do fato. E isso é cultural. Cuidado com as interpretações. Meu amigo, obrigado, viu? Valeu, Modelio. Um abraço, viu? Valeu mais uma vez para você estar aqui até agora, nos ouvindo. E você está com vontade de tomar um vinho. Como do outro vídeo, tem o que esperando a gente agora? Tem uma pizza boa ali, viu, pessoal? Eu falo, vou levar só o vinho, mas sempre tem pizza, pô. Obrigado, Bílio. Valeu. Um abraço para vocês. Boa jornada, boa busca, coragem. Tchau.